E aí, pessoal? Eu espero que vocês estejam indo bem. Hoje a gente está aqui para continuar falando um pouco sobre neurofisiologia e vamos começar a entender finalmente as principais nuances do processo fisiológico neural, que diferente do que acontece nos outros órgãos, nos outros sistemas do nosso corpo, o sistema nervoso ele possui um mecanismo fisiológico muito mais complexo de ser entendido e que depende de uma fragmentação muito grande da anatomia neurológica para entendermos, tá? Isso se justifica porque o sistema nervoso tem tanto a função de sentir, processar, integrar, modular, responder, sabe? Então, como ele tem uma função mista, digamos assim, a necessidade de trabalhar em conjunto com a anatomia é muito mais importante aqui na fisiologia do que, por exemplo, em alguns outros sistemas fisiologicamente regulados, tá? E hoje, já que nós mencionamos, né, a respeito de bases fundamentais para a neurofisiologia, e a principal delas é o entender o potencial de ação, potencial limiar, quais íons estão envolvidos no processo de potencial de ação, potencial receptor, sódio, cálcio para poder estimular as vesículas a se fundirem na membrana pré-sináptica. Entender também contração muscular. Eu sei que contração muscular parece uma coisa meio intrusa, tipo assim, não faz sentido falar sobre contração de músculo na neurofisiologia, mas ao longo das nossas conversas a gente vai entender que faz muito sentido sim. E a nossa conversa de hoje, também para falar sobre neurofisiologia, é especialmente sobre essa divisão aqui, que é muito importante para a comunicação do nosso sistema nervoso central com o mundo que nós percebemos e interagimos o tempo todo. Até porque, vamos usar o raciocínio só um pouquinho. Todos os processos fisiológicos que envolvem que podem ser vítimas dos intemperismos naturais, a temperatura, a perda de líquido, a pressão arterial, todos os fatores fisiológicos que podem ser perturbados pelo ambiente, eles precisam estar o tempo todo monitorados para que o nosso sistema nervoso perceba que eles saíram da curva fisiológica e devolva eles. Logo, o sistema nervoso precisa de mecanismos que são capazes de sentir o ambiente externo para monitorar essas funções fisiológicas que precisam estar finamente reguladas. Algumas delas, como eu acabei de mencionar aqui, pressão arterial, osmolaridade do plasma sanguíneo, temperatura corporal, são completamente inerentes à nossa consciência. O nosso corpo faz ajustes, mecanismos ali de contrarregulação finos sem que nós percebamos. E a ideia é essa, mas não é essa a ideia que nós vamos conversar hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma divisão fisiológica do sistema nervoso que é o sistema somatosensorial ou o sistema nervoso sensorial somático, que se refere especialmente aos sentidos que são literalmente percebidos. Então, a visão, o tato, o paladar, a olfação, tá? A audição. Então, todos eles são as principais portas de entrada de estímulos do ambiente externo que vão alimentar o nosso insaciável sistema nervoso de sua fome de monitorar o ambiente externo, tá? E esse sistema somatosensorial, como o nome sensorial sugere, se refere justamente a essa capacidade das células envolvidas nesse sistema tem de perceber os estímulos externos. E como nós já vimos sobre potencial de ação, conseguir não só perceber esses estímulos externos, mas como também transformá-los em eletricidade por meio do potencial de ação e avisar lá em cima para o cérebro, tá? Somato é um nome que parece meio amorfo, mas na verdade o termo soma
vem do grego, que significa corpo. Não é à toa que o próprio corpo celular do neurônio, né, ele também pode ser chamado de soma, né? Mas isso é só uma curiosidade, não é extremamente relevante para entender isso, tá? Muito bem. Essa imagem aqui, que o livro de 7ª edição de Fisiologia do Silverthorne coloca, é uma imagem muito interessante, porque ela organiza nessas 3 amostras todos, ou pelo menos a maioria dos receptores sensitivos, receptores sensoriais presentes no nosso corpo, tá? Então, a partir de agora, nós vamos começar a chamar essas células de receptores sensoriais. Mas apesar do nome novo, eles não deixam de ser neurônios. E neurônios se comunicam com potenciais de ação, tá? Então, apesar de todos esses 3 tipos de células serem neurônios, o livro coloca 3 amostras porque são diferentes entre si. Então, a nível de receptores sensoriais, nós temos 3 amostras. A primeira amostra é de um neurônio que não tem mielina, se você perceber. A segunda amostra de neurônio tem mielina e tem um negócio esquisito aqui num dos terminais. A outra amostra de neurônio também é mielinizada, o que nós já sabemos que essa mielina acelera a transmissão do potencial de ação, e assim como esse outro, tem um negócio estranho aqui na ponta, que nós vamos entender. Mas antes de entendermos as diferenças entre esses neurônios, ou melhor, entre esses receptores sensoriais, nós precisamos entender suas similaridades. A primeira é que eles são neurônios pseudo-bipolares. Eu não sei se eles são pseudo-unipolares ou se eles são pseudo-bipolares. O fato é que, deixando os termos técnicos de lado, o que deve ser entendido é que, a olho nu, esse neurônio parece que tem 2 terminações, uma que vai para cá e outra que vai para cá. Porém, ele tem o prefixo pseudo, que significa falso, porque todas as 2 são, na verdade, uma bifurcação de uma projeção só, tá? Então, eles são neurônios, deixa eu até ver se eu acho aqui no meu material, são neurônios, calma aí, eu tenho que trazer essa informação. Bom, eu não tenho essa informação. Vamos fingir que todo mundo sabe, né? Uma informação tão específica, senhoras e senhores. Mas o fato é que essa similaridade entre eles é muito importante e nós vamos entender a posteriori o porquê, tá? A primeira particularidade desse tipo de receptor aqui na esquerda é que ele não tem a bainha de mielina. E isso aqui, fisiologicamente, implica que a transmissão do potencial de ação ela vai acontecer com menos velocidade do que nessas outras 2 amostras de receptores que nós vemos aqui, tá? Então, o que nós temos são, em todos os casos, claro, é importante ressaltar, são terminações nervosas, tá? Não terminações nervosas livres. Livres é só nesse caso aqui, porque as terminações estão literalmente terminadas. Elas são descontinuadas aqui. Aqui, elas não estão livres, porque elas estão associadas a, por exemplo, nesse aqui, um tecido conectivo, e aqui, a uma célula, tá? Então, nesse tipo de receptor, nós temos terminações nervosas livres. Aqui nós temos um outro tipo de receptor que normalmente pode vir associado a um tecido conectivo. E aqui um outro tipo de receptor associado a uma célula. E essa célula é uma célula que não é um neurônio, é um tipo celular específico que consegue fazer sinapse com os neurônios. Ela é um tipo de célula tão específico que aos sistemas sensoriais que possuem uma célula especial como essa, que consegue comunicar-se com neurônios, são os sistemas que são chamados de sentidos especiais. Então, os sentidos especiais são a audição, a visão, a olfação e a gustação.
não são os 5 sentidos que nós estamos acostumados desde a infância. Por quê? Porque eu só falei 4. Um deles, que é o tato, ele não é considerado um sentido especial, simplesmente porque os neurônios sensoriais do tato, eles não têm uma célulazinha especial como essa. A gente vai ver posteriormente na fisiologia de cada um desses sentidos, mas na audição tem uma célula como essa, na olfação tem uma célula especial como essa, na gustação tem várias células para cada tipo de sabor, mas o tato não. O tato tem receptores desse tipo, que são só terminações nervosas livres, e tem receptores associados a um tecido conjuntivo. Nada mais do que isso. Então, a priori, o que nós temos que entender, além dessas diferenças entre esses receptores, é que eles têm a capacidade fantabulosa e imprescindível para a nossa sobrevivência de serem sensibilizados e acionados diante dos estímulos externos. O nosso sistema nervoso, como nós já conversamos, precisa estar por dentro do que acontece fora, por fora, da pele para fora. Né? Claro, ele também precisa saber tudo o que acontece dentro de nós, mas ele precisa também ter essa noção do que acontece no mundo exterior para pegar o que ele sabe, para pegar as informações do nosso funcionamento interno, associar com a do mundo externo, comparar elas, ver se tá na homeostase ou não tá na homeostase, regular o que está desregulado e trazer para cima o que está mais pendido para a esquerda ou vice-versa, sabe? Então esses receptores são essenciais por causa disso. Logo, vocês imaginam que nós vamos ter receptores para muitas coisas. Nós temos receptores, por exemplo, para a temperatura. Por isso tem um desenhozinho do termômetro aqui, que são os termorreceptores. A gente tem receptores, né, chamados de mecanorreceptores, que nós normalmente associamos ao tato, né? Mecanorreceptores porque são receptores que se sensibilizam, que despolarizam a célula graças a alterações mecânicas nas membranas, tá? A gente também tem receptores fotossensíveis, esse eu acho que é autoexplicativo, já dá para entender que é na nossa visão, né? Lá na nossa retina, os cones e os bastonetes, lá da época da escola, tá? Nós temos quimiorreceptores que vão monitorar os níveis de CO2 no nosso sangue para não deixar ter muito CO2, para fazer muito ácido carbônico e diminuir o pH. A gente tem osmorreceptores na região do hipotálamo para monitorar ali a osmolaridade o tempo todo, certo? Então, é uma variedade inerente de receptores para manter o sistema nervoso completamente por dentro do que está acontecendo no mundo exterior e de que forma o mundo exterior está desbalanceando a homeostase que é tão importante para a nossa vida e sobrevivência. Muito bem, dito isso, agora nós vamos conversar especialmente, né, antes de nós começarmos a nossa discussão específica entre a fisiologia da audição, a fisiologia da visão, a fisiologia da olfação, da gustação, vamos entender o primeiro sentido mais simples, e que pela literatura não é um sentido especial porque os seus neurônios têm terminações que não estão associadas a um outro tipo de célula específica para aquele sentido, tá? Então, essa imagem aqui mostra, né, num corte aqui feito no dedo desse modelo, uma imagem um tanto quanto interessante. Essa pequena amostra de corte ampliada mostra pra gente uma variedade até que considerável de receptores. Esses receptores presentes na nossa pele, e especialmente na ponta do dedo, eles são muito importantes. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tenho receptores para o tato, eu tenho receptores para temperatura e dor.
E quando eu me refiro a receptores de tato, eu não me refiro especificamente a um receptor de tato. Nós temos a célula A, B, D e E. Todos esses 4 tipos de células aqui nervosas estão relacionados ao tato, mas isso não acontece no nosso corpo todo, tá? Isso acontece aqui porque isso aqui é da ponta do dedo e as pontas dos nossos dedos os nossos dedos e as nossas mãos são locais inervadíssimos por receptores, tá? É um dos locais do nosso corpo com a maior densidade de receptores. E isso é muito óbvio, né? Pelas sensações táteis, pela função que a mão tem de manipular as coisas, de imobilizar as coisas. Então, essa densidade neuronal é importantíssima para filtrar essas informações sensitivas, tá? Então aqui nós temos receptores associados ao tato do tipo A, do tipo B, do tipo D e do tipo E. Cada um tem um nome de um pesquisador que, suponho eu, foi o pesquisador que o catalogou e o descobriu, né? Mas eu não falei do receptor do tipo C, que é esse desenho aqui, ó. E notem também que além dele ter sido o único que eu não falei sobre, ele é o único receptor que tem terminações nervosas que terminam e acabou. Os outros, A, B, D e E, estão associados a alguma estrutura. Aqui tem um tecido conectivo, aqui tem outro tipo de tecido também, conjuntivo, tá? Isso por quê? Porque essas terminações nervosas, que essa imagem diz ser necessária para a sensação de dor e temperatura, elas precisam estar livres. Essa liberdade que elas precisam estar é justamente para fazer com que os resultados dos estímulos sensoriais ali catalogados sejam mais precisos, tá? Eu imagino, por exemplo, que seria muito mais difícil perceber a sensação de temperatura se esses receptores tivessem, né, enovelados por bolinhas de tecido conjuntivo. A pele ia estar um pouquinho mais fria, mas o receptor só ia sentir isso um pouco depois, porque tem um tecido em volta dele que de certa forma o isola termicamente, tá? Pelo menos essa é a minha justificativa evolutiva. Evolutivamente, se esse receptor é um receptor de temperatura, não faz sentido ele estar envolvido por nenhum tipo de cápsula. Ele precisa estar literalmente em contato cru com a superfície celular para perceber com fidedignidade a temperatura. A mesma coisa é a dor, certo? Da mesma forma é a dor. Tem uma faca fura aqui, mas se a faca não furou a cápsula onde o terminal tá, a dor não é sentida, tá? A lógica é mais ou menos essa. Porém, a dor, ela tem receptores que são assim, terminações nervosas livres, porém são receptores que têm um funcionamento um pouco diferente dos outros receptores. Lembram do potencial de ação? Que para que ele ocorra tem que a despolarização tem que bater aquele número limiar específico para gerar o potencial? Então, é nessa mecânica aí que os receptores de dor são meio diferentes, mas a gente vai falar sobre isso depois, tá? Bom, então vamos tirar um pouco de lado os receptores da dor, porque quando nós conversarmos sobre ele, a gente fala sobre o de temperatura também, porque eles são um pouco diferentes. Vamos se ater sobre os receptores da pele, os mecanorreceptores, tá? Bem, então aqui nós temos essa imagem que mostra pra gente como que funciona um mecanorreceptor. Porque na nossa discussão sobre potencial de ação, a gente conversou sobre um neurônio aqui e ele recebe uma sinapse de um outro neurônio aleatório aqui, e essa sinapse que despolariza
e aí ela vem para o cone de implantação, se for forte o suficiente, atingir o limiar, gera o potencial de ação, blá blá blá. O que acontece aqui é um mecanoreceptor, ou seja, um neurônio normal, porém, não há um outro neurônio aqui comunicando ele. Existem terminais, e nesses terminais, como mostra aqui, existem canais iônicos também. Tá? Não existe um outro neurônio aqui, não é cérebro isso. Isso aqui é pele, isso é uma terminação, né? Tá terminando ali, tá? É o final ali daquela inervação, uma terminação nervosa, certo? O que nós temos são terminais, tipo, lembrem de galhos de árvore seca, né? E nesses terminais a gente tem canais iônicos, que são os mesmos canais iônicos presentes em neurônios convencionais. A diferença, e esse é o porquê eles se chamam de mecanoreceptores, é que esses canais iônicos, ao invés de serem sensíveis, como nós conversamos lá em sinapse química, a um neurotransmissor específico, e aí depois eles vão ativar uma proteína G, essa proteína G ativa um segundo mensageiro. Isso não acontece aqui. Esses receptores, eles não dependem necessariamente de que um neurotransmissor se ligue aqui para que ele se abra. Eles são chamados de mecanoreceptores porque eles são sensíveis a estiramentos, tá? Então, qualquer alteração na membrana, eles se abrem. Tipo isso aqui, ó. Ó. Eu tô apertando a pontinha do meu dedo. Mecanicamente, eu tô distorcendo a membrana. Eu tô fazendo isso aqui, né, com a superfície da minha pele, tá? E eu tô fazendo uma distorção mecânica. Nessa distorção mecânica, eu abro esses canais iônicos que permitem os íons, íon sódio, né? Como o livro coloca, íon sódio ou cálcio, entram, fazem o que tem que fazer, né? Despolarizam, e essa informação está chegando aqui no meu cérebro. Então, essa é uma informação. Ó, esse aperto que eu estou fazendo no meu dedo é um estímulo mecânico, porque eu estou conseguindo sentir ele. Então, os receptores mecânicos aqui no meu dedo conseguem captar e avisar o meu cérebro que a ponta do meu indicador direito está sendo pressionado, tá? É basicamente assim que funcionam os terminais mecânicos, tá? Os terminais dos mecanoreceptores. E essa outra imagem aqui mostra pra gente um fenômeno que nós já discutimos anteriormente, né? Para dor e temperatura, nós só temos um tipo de fibra, né, de neurônio, vamos falar assim. Enquanto para o tato, a gente tem uma variedade de 4 tipos de receptores, né? É como nós conversamos, como eu falei, o tato precisa ter várias terminações de vários tipos, porque as mãos têm uma função de conhecer, né? A gente usa as mãos para se comunicar com as coisas, encostar, manipular, imobilizar. Tá? Então, são esses 4 receptores que estão representados aqui nesse conjunto de imagem e diagrama. Tá? Nós temos receptores que funcionam da mesma forma, tá? São receptores que são mecanoreceptores, nesse mesmo esquema que a gente falou agora, e eles são corpúsculo de Meissner, disco de Merkel, corpúsculo de Pacini e terminações de Ruffini. A diferença entre eles é um pouco relacionado à forma como cada um recebe o estímulo tátil. Perceba que esses dois primeiros aqui, eles estão mais superficiais, ó. Eles estão bem mais aqui na superfície da pele. Esses outros dois, eles estão mais profundos, tá? E isso é importante porque esses aqui sentem o tato de uma forma diferente desses, mesmo que eles estejam mais profundamente. É isso que essa imagem mostra. O corpúsculo de Meissner e o disco de Merkel, por estarem mais próximos da superfície da pele, eles têm um maior campo receptivo, ou seja, eles conseguem sentir com muitíssima precisão um local exato que está sendo estimulado. Se eu pegar a ponta dessa caneta aqui, por exemplo, e furar a ponta do meu dedo, eu sinto exatamente que o meu indicador está sendo furado nessa região mais próxima desse canto aqui.
Esses receptores mais superficiais conseguem sentir com mais especificidade o local de um estímulo. É esse pontinho vermelho aqui. Em contrassenso, os que estão mais profundamente não têm essa sensibilidade tão grande a ponto de ter essa especificidade do local de onde o estímulo está vindo. Eles são mais difusos, tá? E isso aqui é importante. É importante porque esses receptores aqui, se você notar, eles têm algumas características relacionadas ao estímulo. Eles são classificados como receptores de adaptação rápida ou receptores de adaptação lenta. O que isso significa? Significa que quando uma área é estimulada e esses sensores despolarizam e geram potencial de ação, eles vão comunicar ao meu cérebro. Só que os receptores de adaptação rápida, eles vão detectar que o estímulo começou, mas se o estímulo permanecer, ele vai parar de enviar sinal para o cérebro e eu paro de perceber aquele estímulo. Porém, quando o estímulo cessa, ele de novo avisa ao meu cérebro que o estímulo cessou, tá? Ele basicamente envia um sinal para o cérebro quando o estímulo começou e ele se adapta rápido, ou seja, ele se acostuma rápido com aquele estímulo. Então, quando esse estímulo permanece e ele fica ali, os receptores param de mandar informação para o cérebro e só voltam a mandar essa informação quando o estímulo cessou. Por que raios um negócio tão aleatório como esse é específico? É simples, não é difícil de lembrar. Imagina a roupa que você está vestindo. Às vezes a gente até esquece que está vestindo roupa. O tecido está encostando na nossa pele, mas às vezes a gente até esquece, entendeu? São receptores de adaptação rápida. Esquece que tem uma região do corpo que está vestida, sabe? É tipo isso. Já os receptores de adaptação lenta são aqueles receptores que, obviamente, não param de disparar potenciais de ação enquanto o estímulo está ali acontecendo, tá? Então eles ficam o tempo todo disparando esses potenciais de ação. É tipo eu encostar o meu dedo aqui, ó. Eu tô sentindo o meu dedo aqui, tá? Eu sinto ele e eu consigo sentir. Ele tem uma adaptação lenta. Ele faz esse, ele avisa o cérebro constantemente que tem alguma coisa acontecendo. Mas se eu, por exemplo, começar a deslizar o dedo rápido assim no meu braço, por um certo tempo, claro, se eu colocasse um óleo no meu dedo, né? Aqui tá dando um pouco de atrito porque minha pele tá meio seca. Mas se eu colocasse um creme e começasse a esfregar meu dedo aqui, eu ia chegar um momento que eu ia me acostumar, né? Receptores de adaptação rápida iam parar de sinalizar o meu cérebro e só ia voltar quando o estímulo parar, tá? É tipo isso que acontece. Essa especificidade de receptores é muito importante, porque vai nos ajudar a coletar para o cérebro informações específicas sobre o objeto ou a coisa que estamos interagindo. O que um receptor não consegue coletar de estímulo daquele objeto, o outro vai lá e ajuda. Aí lá no cérebro, essas quatro informações, cada uma do mesmo objeto, mas cada uma de uma perspectiva diferente, se juntam e lá no cérebro a gente tem a percepção do que é, da textura que aquilo tem e da temperatura que aquilo tem, tá? É um processo muito legal e muito complexo de entender, mas é basicamente assim que funciona. E esse último diagrama, ele mostra pra gente, né, em laranja, axônios e aqui em cinza, as suas bainhas de mielina. Apesar de nós termos neurônios amielinizados, ou seja, sem mielina, e mielinizados, existem vários tipos de neurônios mielinizados. Alguns com uma mielina muito mais grossa e outros não. Obviamente, né, se você raciocinar um pouco, quanto mais grossa, quanto mais espessa a mielina, ainda mais rápida é a velocidade de transmissão do estímulo, tá? E no caso desses quatro tipos de receptores do tato que nós conversamos aqui, eles vão ser desse tipo de fibra aqui, desse tipo A beta, que tem
uma velocidade de 35 a 75 metros por segundo de velocidade, tá? Enquanto que os receptores de dor e temperatura, eles vão ser amielinizados, eles vão ter uma baixíssima velocidade, tá? Isso aqui é muito importante para entender a nossa discussão sobre dor mais futuramente.